Você sabia que a adoção da RPA não só não acabou com os empregos, como também criou novas oportunidades profissionais no mundo todo? Empresas estão adotando automação de processos robóticos e criando cargos que antes nem existiam. Se você quer levar sua carreira para o próximo nível, não pode ficar de fora dessa tendência. Eu sou Alex e nesse canal eu ajudo profissionais de qualquer área a levarem suas carreiras para o próximo nível através da automação de processos robóticos. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essas novas oportunidades e como você pode se especializar em RPA para poder aproveitá-las. E não teria como a gente iniciar esse vídeo falando de outro cargo senão o de desenvolvedor RPA. E aí eu vou dividir esse cargo em dois e você vai entender por que eu vou fazer isso. Então, o primeiro seria o desenvolvedor RPA, que é um profissional responsável pela criação, pelo desenvolvimento e pela manutenção dos robôs, que são as lógicas de programação que os robôs vão executar da automação dos processos de negócios das empresas. Então, esse profissional, ele normalmente é um profissional da área de TI, que possui conhecimentos técnicos bastante específicos sobre ferramentas e, como desenvolvedor RPA, ferramentas de desenvolvimento RPA, seja utilizando codificação através de linguagens como Python, Java, C#, VB.NET e uma série de outras linguagens, ou também utilizando as ferramentas chamadas de no-code e low-code. E existe o profissional que a gente chama de Citizen Developer, ou Citizen Developer RPA, voltado para o desenvolvimento de RPA, que nesse caso é um profissional que não é técnico, mas que ele é capaz de criar robôs, ou esses robôs digitais, robôs de softwares, usando ferramentas de automação de processos robóticos, que utilizam as tecnologias no-code ou low-code, que são tecnologias que permitem que qualquer pessoa possa desenvolver sistemas, e nesse caso desenvolver robôs RPA, sem a necessidade de escrever nenhuma linha de código. Então esse cargo ele foi criado com o objetivo de permitir que pessoas, profissionais, que não possuem habilidades técnicas, na maioria das vezes nem são profissionais de TI, mas que possam utilizar a programação, o desenvolvimento de robôs, para automatizar processos que sejam da sua área de atuação. Então é muito comum encontrarmos profissionais de contabilidade, financeiro, RH, jurídico, todas as áreas que são administrativas que já começam até mesmo a exigir que profissionais tenham no seu currículo a especialização em desenvolvimento de processos de automação de processos robóticos. Então o Citizen Developer RPA ele geralmente trabalha em conjunto com os profissionais, analistas dos processos das empresas e também com os desenvolvedores de RPA, para que consigam identificar processos que podem ser automatizados. E aí, em seguida, eles mesmos são capazes de criar esses robôs digitais utilizando as ferramentas de automação que não exigem o conhecimento técnico de codificação. Esse profissional, o mais importante dele é que ele tenha conhecimento dos processos da sua área de atuação e as habilidades básicas, muito básicas, de utilização de ferramentas para que eles consigam criar esses robôs digitais. O cargo de Citizen Developer RPA, ele vem se tornando cada vez mais popular na medida em que as empresas já começaram a adotar a automação de processos robóticos utilizando ferramentas de RPA, e com a demanda muito grande por automação, as empresas começam a esperar que todos os profissionais, principalmente de áreas administrativas, aprendam, sejam Citizen Developer, para que possam desenvolver as automações que dizem respeito à especificidade da sua própria área. Outro cargo também bastante importante e que já existia para as ferramentas de desenvolvimento tradicionais e agora existe também para os profissionais de RPA é o chamado arquiteto de soluções. O arquiteto de soluções de RPA é um profissional que ele é mais responsável pelo projeto, em projetar uma solução de automação de processos robóticos,
incluindo que ferramentas vão ser utilizadas, porque existem diversas ferramentas no mercado, quais tecnologias vão ser necessárias para que se possa implantar essa solução arquitetada. Então, esse profissional, ele é um profissional que precisa ter uma compreensão muito detalhada dos processos de negócio das empresas e de requisitos técnicos, tanto de ferramenta quanto de infraestrutura, para que consigam, então, fazer a implantação dessa automação. Outro cargo também bastante interessante é o analista de processos, e que agora a gente passa a ter também analistas de processos de RPA, que é o profissional responsável pela identificação dos processos a serem automatizados, a documentação desses processos de negócio das empresas que podem e devem ser automatizados por meio da RPA. Então, esse profissional, espera-se que ele tenha um conhecimento desses processos de uma maneira bastante detalhada e tenha capacidade de fazer uma análise completa desses processos e também, através do BPMN, fazer a documentação exata de como o processo está, fazer a sua otimização e mandar, então, para que um desenvolvedor de automação de processos robóticos possa fazer o seu desenvolvimento. Um outro cargo que abre muitas portas de oportunidade é o consultor de RPA, que é um profissional que ele pode ser autônomo, ele pode ser um prestador de serviço e ele é responsável por aconselhar as empresas em como elas podem iniciar o seu processo de implementação de automação de processos dos seus negócios por meio de RPA. Então, esse profissional ele precisa ter conhecimentos em ferramentas, conhecimento em tecnologia, toda a parte de infraestrutura, compreensão de processos, de como as empresas executam seus processos. Então, esse seria um profissional mais completo e ele pode, inclusive, ser um profissional com experiência no próprio desenvolvimento desses processos, se ele for prestar um serviço de consultoria completo para atender as demandas que essas empresas têm por esses profissionais. Então, é uma área que está em plena expansão e que traz muitas oportunidades profissionais de ganhos para quem quer se envolver nessa parte de consultoria de automação de processos robóticos. E aí nós temos também gerente de projetos, que agora a gente passa a ter um cargo também de gerente de projetos de RPA, que é um gerente de projetos, mas que é responsável por liderar, por coordenar a implementação da automação de processos de negócios das empresas, usando RPA, que é um profissional que ele já tem as habilidades em gerenciamento de projetos, em conhecimento em ferramentas, como, por exemplo, o PMBOK e todas as orientações que esse conjunto de conhecimento trazem para esse tipo de profissional. Então, quem já é um profissional de gerenciamento de projetos consegue migrar muito mais facilmente para passar a gerenciar projetos de RPA, já que são projetos assim como todos os projetos de desenvolvimento que você tenha já naturalmente nas empresas. Outro cargo também que é bastante interessante, e aí já está mais ligado ao COI, né, que é o Centro de Excelência de RPA, que é um coordenador de RPA. Um coordenador de RPA é um profissional que é responsável pela supervisão e coordenação de atividades que estão relacionadas à automação de processos robóticos. Então, esse profissional, ele, além de ter conhecimento nas ferramentas de desenvolvimento de RPA, nas ferramentas de gerenciamento de RPA, nos dashboards ou nos controladores, nos chamados orquestradores, né? Ele precisa também ter habilidade em coordenação de equipes de trabalho multidisciplinares. Então, esse é um profissional que ele vai ser gerente não só de pessoas, mas também um profissional que vai ser gerente de robôs, né, da força de trabalho digital, a digital workforce que as empresas estão implantando cada vez mais. Então ele vai ser capaz de fazer essa gerência, essa orquestração de que robô é executado, em que máquina, em que horário, quais processos são executados, quantas vezes. Então é um profissional que ele estende a sua capacidade de coordenação, de coordenar pessoas, para também ser um profissional que coordena robôs, coordena softwares
que executam automação de processos. Em resumo, o fato das empresas começarem a adotar RPA trouxe uma série de novos cargos, alterou papéis profissionais que já existiam, criou novos cargos, e tudo que eu mencionei acima desses cargos são apenas alguns dos mais comuns que a gente vê surgindo hoje, e eu tenho certeza que ainda vão surgir muito mais ao longo dos anos. RPA trazendo, então, não substituindo as pessoas, mas dando às pessoas a capacidade de trabalharem com tarefas que, de fato, exijam da sua capacidade intelectual e não apenas das suas mãos e braços copiando e colando informações, fazendo tarefas repetitivas todos os dias. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, e se você gostou desse conteúdo, não esquece de compartilhar e de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum dos meus conteúdos. A gente se vê no próximo vídeo.